Quero trazer uma mensagem para você que o Espírito Santo falou muito comigo essa semana. Como disse a Sam, a gente teve a oportunidade de estar com alguns amigos ali em Boston essa semana e a gente compartilhando tempo de mesa. Cada mensagem, pelo menos na minha vida, é gerado em momentos normais, né? Em momentos de mesa, ou em momentos onde eu estou recebendo a ministração do Espírito Santo em alguma área, e eu senti muito a necessidade de falar sobre isso, porque é inevitável, nós estamos no mês de setembro ainda, e a gente passou o 11 de setembro, mas existe uma realidade ainda no mês de setembro, que a gente chama de setembro amarelo, e talvez você passou pelo mês de setembro, a gente já está, deixa meu relógio, no dia 14, esse aqui não tem data, no dia 14, e até agora você não fez uma oração, ou nem se atentou para a realidade que existe no setembro amarelo. O que é o setembro amarelo, pastor? É onde nós nos conscientizamos a respeito do suicídio. É engraçado porque nada daquilo que eu vou falar hoje aqui eu compartilhei com a Sam, mas em momentos de oração a gente percebe que a gente está no mesmo espírito, porque o Senhor vem confirmando aquilo que Ele quer falar com a sua igreja. Posso ouvir um amém? E a Sam falou muito sobre ansiedade, sobre depressão no momento de intercessão, e eu falei, Espírito Santo, essa é a mensagem que o Senhor tem para essa manhã. Enquanto ela foi falando, ministrando, o Espírito Santo falou assim, é isso aí. Então eu quero compartilhar com você essa mensagem que está em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8. A partir do verso número 1. Glória a Deus. A palavra fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Meu Deus, um amém. Vou ler de novo, porque acho que você não entendeu. Vamos lá. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui, irmão? Aleluia. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta, oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu queria que a gente juntos lêssemos esse texto nessa manhã, amém? Mais uma vez, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode celebrar essa palavra em nome de Jesus nessa manhã? Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer no nosso meio. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor tem feito tantas e tantas coisas, mas eu tenho a plena convicção de que isso é só o começo daquilo que o Senhor ainda há de fazer no nosso meio. Por isso nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, nós Te pedimos, Deus, fala conosco. Que a nossa limitação em transmitir a mensagem não impeça o Senhor de fazer. Que a nossa limitação de receber a mensagem não impeça o Senhor de fazer. Pai, que as nossas limitações não impeçam o Senhor de fazer a Tua obra nessa manhã. Nós nos colocamos à disposição do Senhor e Te pedimos, Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, queremos ser transformados. Eu declaro em nome de Jesus libertação, eu declaro em nome de Jesus cura, eu declaro no nome de Jesus batismo com o Espírito Santo nessa manhã, que possamos experimentar de uma graça nova sendo derramada sobre essa casa. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Hoje eu quero falar com você e o tema da minha mensagem é espiritualmente emocionados. Fala para uns dois do seu lado, espiritualmente emocionados. Fala para outro para ele não ficar com ciúme. Espiritualmente emocionados. Eu quero trazer um entendimento do que a palavra fala acerca disso, porque essa semana eu tive em algumas mesas e com alguns líderes e alguns pastores, a gente falou de muita coisa. A gente falou sobre calma aí que eu vou lembrar o nome da expressão. Inteligência emocional. A gente falou sobre crenças limitantes. A gente falou sobre muita coisa e fui pensar a respeito disso, fui orar a respeito disso. E eu lembrei desse texto que fala muito acerca disso e também fala sobre o fruto do Espírito, né? Romanos
vem trazer um pouco mais sobre aquilo que Paulo fala acerca das igrejas. 1 e 2 Coríntios fala sobre os dons espirituais, mas de fato hoje eu quero falar com você sobre esse tema, espiritualmente emocionados. Quando a gente olha para a perspectiva da palavra, a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Eu acho que esse é um primeiro princípio de onde eu quero começar com você. Eu quero que você entenda que eu e você, nós somos espírito. Diga comigo, eu sou espírito. Eu tenho uma alma e habito em um corpo. Agora você vai falar com fé. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito em um corpo. Quando a gente olha para a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27, a palavra disse que diferente de toda a criação, aonde o Senhor disse, haja, 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 haja luz, haja firmamento, haja terra, haja planta, haja tudo. Mas quando chega no momento do homem, a palavra diz para mim e para você, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você está comigo aqui nessa manhã? João fala para mim e para você que Deus é Espírito, e assim como o Senhor é Espírito, nós somos Espírito, ou seja, fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, não apenas a imagem de ser parecido, mas a ser semelhante e igual a quê? Quando a gente entende isso, não só fisicamente, mas espiritualmente, é da mesma matéria, é da mesma essência, é da mesma realidade. Por exemplo, eu vou falar para você sobre a água. Eu posso ter o gelo, eu posso ter a fumaça, eu posso ter água líquida. Embora sejam realidades diferentes, o elemento é o mesmo. Agora, a forma pela qual ele se manifesta é diferente. Assim nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito. Realidades muito presentes do Pai no Antigo Testamento, realidades do Novo Testamento, do Filho e Espírito Santo. E eu preciso que você entenda isso, irmão, porque hoje eu tenho visto, e assim como a Sam falou, se você dá um pouquinho de atenção às notícias, você vê muita coisa. Você vê que tem crentes hoje que não conseguem mais defender a sua fé. Ao serem questionados por aquilo que acreditam, não tem um mínimo de base, eu não vou nem dizer teológica, mas eu digo de base espiritual para dizer naquilo que acredita. E eu digo já como alerta a você, é bom você se preparar. Porque hoje existem muçulmanos conhecendo mais a sua Bíblia do que você. É isso, não tem amém. Amém, glória a Deus, hoje é o dia, Valde. Hoje eu falo com você sobre espiritualmente emocionados, porque se você vive uma vida espiritual baseada nas suas emoções, irmão, deixa eu falar para você em nome de Jesus, o dia que as suas emoções não estiverem bem, o seu espírito não vai estar bem. Vamos voltar do começo. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender a sua identidade em Deus. O Senhor te fez espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Quando nós olhamos desde o Novo Testamento ao Antigo Testamento, e esses dias eu até comentei isso, sei lá que dia que foi, a gente estava numa reunião de líderes, sei lá o que era. O pessoal falou assim, não, aqui a gente só prega o Novo Testamento, que são as palavras de Jesus, o resto a gente joga fora. Começou bem. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo de número 4, que toda a Escritura é digna, é apta para ensino, repreensão. Não existem duas Bíblias, é uma só, irmão. Não existem duas palavras, é uma só. Tem alguém que está comigo aqui nessa manhã em nome de Jesus? Não se distraia nessa manhã. Se você hoje está aqui emocionalmente abalado, cuidado, porque seu espírito precisa receber nessa manhã. Hoje eu falo com você espiritualmente emocionados. Quando a gente olha para essa perspectiva da palavra, a gente entende que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus é espírito. Tanto que Jesus, ao ser questionado por Nicodemos, ele fala o quê? Como eu vou nascer de novo na carne? Ele fala assim, não, você não vai nascer na carne de novo, você precisa nascer do Espírito, porque aquele que é nascido do Espírito é o Espírito, mas aquele que é nascido da carne é carne. Palavras de Jesus. João, capítulo de número 3, se não me engano, ou capítulo de número 4, depois você vem na sua casa. Mas quando a gente olha agora para o apóstolo Paulo, que foi encontrado por Jesus, que tem a sua vida completamente transformada pela verdade do Evangelho, o único Evangelho verdadeiro,
o da cruz, onde Jesus se entregou por nós, onde nós estávamos cantando e declarando aqui, o que nos lava dos pecados é o sangue de Cristo, o que nos remide da nossa maneira vazia de viver é o sangue de Cristo entregue por nós, o Cordeiro Santo de Deus, conhecido antes mesmo da fundação do mundo e revelado nesses últimos dias em favor de mim e de você. 1 Pedro capítulo de número 1 fala sobre isso. Ele, o Cordeiro de Deus, é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor se entregou por nós, não para vivermos segundo a carne, mas para vivermos segundo o Espírito. E Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, ele fala assim, olha só, presta atenção nisso, a gente acabou de ler essa verdade, irmão. Ele começa dizendo, portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, você foi comprado por um sangue precioso. Você não foi comprado nem por prata, nem por ouro, nem por qualquer outra coisa perecível, mas pelo precioso sangue de Cristo, que não perde o seu valor, que é eterno, é precioso desde a eternidade até o fim dos últimos dias da criação. Não perde o valor, é eterno. Não perde o valor, é o sangue de Cristo. Não pode macular-se, perder o seu valor. Já falei sobre isso algumas vezes aqui na igreja. Mas hoje eu quero trazer esse entendimento para você. Você foi chamado para viver pelo Espírito. Deus fala isso. Os profetas do Antigo Testamento falam isso. Jesus fala isso. Os apóstolos falam isso. O apóstolo Paulo fala isso. As igrejas. A gente acabou de ler o que a palavra fala. Romanos 8, se você está com a sua Bíblia, deixa ela aberta. Quem ainda está comigo, diga amém. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso de número 5, a gente vai ler juntos agora. A palavra fala para mim e para você: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mais uma vez, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então vamos começar a destrinchar esse texto, porque eu amo essa palavra. Romanos capítulo de número 12, verso de número 1 e verso de número 2 vai falar para mim e para você. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos de maneira santa e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Versículo de número 1 de Romanos capítulo de número 12, vai dizer para mim e para você que existe um ato de entrega, que não é ilógico, que não é irracional, muito pelo contrário, nós adoramos a Deus de maneira racional. Se você achou que até hoje a sua fé era uma loucura, eu preciso trazer essa revelação do alto. Sua fé não é loucura, sua fé é racional. Você decide adorar a Deus, você decide obedecer ao Senhor, você decide cumprir com a sua vontade. Tem alguém comigo aqui nessa manhã em nome de Jesus? A sua fé é lógica, irmão. A sua fé não é algo inventado, filosofia humana. Não é algo sem lógica, sem começo, meio e fim, uma história mal contada, algo estúpido. Não é isso. Sua fé ela é racional. Você precisa entender o que foi feito por você na cruz para que você receba Cristo como Senhor e Salvador. Você precisa entender a sua condição de pecado para que somente pelo sangue de Cristo nós seríamos agora religados ao Pai, com o direito de ser chamados de filhos e sentar à mesa do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Eu espero que sim. Hoje eu falo com você espiritualmente emocionados. Eu prometo que eu vou chegar até o final dessa mensagem. Mas eu preciso te dar uma introdução para fazer sentido onde eu quero chegar. Ou seja, ele fala, quem vive pela carne, tem a mente da carne. Lembra que eu falei para você? Espírito, alma e corpo. Várias e várias vezes o livro de Provérbios vai falar sobre coração como conhecimento ou mente. E isso remete a mim, a você, a alma, sentimentos. Porque se existe o espírito, que é algo espiritual, e os sentimentos, que são algo da carne, então eu falo para você, de maneira muito clara, segundo o texto, que a mente voltada para realidades da carne
tem os seus sentimentos, a sua mente, os seus desejos, as suas vontades, os seus sentimentos submetidos à carne. Quem vive pela carne tem a mente da carne. Esse mesmo Paulo que escreve isso em Romanos capítulo de número 2, ele fala, 12, versículo de número 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Evangelho, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Existe uma mudança de mentalidade, de pensamento, de atitude, que nós só podemos viver pelo Espírito Santo. Você está entendendo onde eu estou chegando? Eu estou falando para você que nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Aonde nós nascemos de novo, segundo a palavra de Deus, no Espírito. Você não nasce de novo na alma. A sua alma, suas emoções, almático, algo que você sente, é submetido ao Espírito. Quando você entende que você precisa viver pelo Espírito. Nossa vida precisa ser uma vida vivida pelo Espírito. O título de Romanos 8, se você está com a sua Bíblia de papel, vai estar assim: a vida pelo Espírito. Você não foi chamado para viver pela carne. Vou falar mais uma vez para você: você não foi chamado para viver pela carne, você foi chamado para viver pelo Espírito. Porque aquilo que é da carne é carne, mas aquilo que é do Espírito é do Espírito. Quem vive pela carne tem a mente voltada para as realidades da carne. E agora eu começo a pregar. Falei para você e para mim que nós somos espírito. Nós não somos alma. Nós temos um corpo. Agora, se nós estamos submetendo o nosso espírito às nossas emoções, certamente uma hora ou outra vai dar ruim, irmão. Porque se você não está bem, seu espírito não está bem. Se você não está num dia bom, seu espírito não vai estar bem. Ah, hoje eu estou para baixo. Ah, eu vou falar para você, você acha que todo dia eu acordo com vontade de orar? Nossa, eu estou com a vontade de ler a Bíblia, a vontade de orar. Sabe por quê? Porque a gente quer condicionar a nossa vida espiritual aos nossos sentidos. Sabe por que você não ora mais? Porque você não está sentindo que tem que orar. Sabe por que você não jejua? Porque você não está sentindo que você tem que jejuar. Sabe por que você não vem para a igreja? Porque você não está sentindo que você tem que vir para a igreja. Não estou sentindo. Quem disse que o seu espírito é movido pelas suas emoções? Mas hoje a gente está vivendo uma geração que o nosso espírito, nós estamos espiritualmente emocionados. Se a gente tem uma música legal fazendo um soul que é aqui atrás, a gente levanta a mão e adora a Deus. Se o louvor está ruim, você para de adorar. Nossa, que louvor ruim hoje, hein? Mano, não sei se você já teve a oportunidade, irmão, de adorar a Deus numa garagem com uma caixa Watson. Para quem é músico vai saber o que eu estou falando, é muito ruim essa caixa. Mas a gente ligava microfone, teclado, bateria, guitarra, tudo numa caixa só. Era o custo-benefício da época. Compra um, tem tudo lá disponível. O som ficava parecendo de rádio, aqueles rádios mal pegados. Mas o fogo descia. Deus falava. Sabe por quê? Porque eram nesses ambientes que a gente tinha que falar assim: cara, a gente não tem nada, mas a gente tem tudo porque é a presença. Eu não vim aqui para adorar a Deus por causa das minhas emoções. Eu não estou espiritualmente emocionado. A minha mente veio adorar o Senhor. Por isso, alma, pensamentos, emoções se submetam ao Espírito Santo de Deus. Agora, se você não está, irmão, vivendo pelo Espírito, mas sim pela carne, provavelmente você vai falar assim: não, tá faltando mais uma luzinha melhor aqui na igreja, tá meio escuro aqui o palco. Palco muito apertado, o povo fica um em cima do outro aqui. Igreja escura, essas bandeiras penduradas aqui, troço feio, parece varal lá de casa. Você foi chamado para viver pelo Espírito, não pelas suas emoções. Você não foi chamado para chegar aqui no culto e sentir um arrepio. Cuidado, o arrepio pode ser porque está frio, tem ar-condicionado agora na igreja.
Não estou sentindo. Quem disse que é para você sentir? Primeira realidade, você é um espírito, você foi chamado para ser a imagem e semelhança de Deus. Segundo, seu espírito não são as suas emoções. Mais uma vez, seu espírito não são as suas emoções. Só que todas as vezes que a gente vê homens e mulheres de Deus que se submeteram às suas vontades, ou melhor, às suas emoções, mais do que a Deus, eles fizeram exatamente aquilo que Deus disse para não fazer. Tem alguns exemplos, vamos dar alguns para ficar mais fácil. Moisés andava com Deus, falava com Deus face a face como quem fala com um amigo. Eu tenho certeza que ele conhecia a voz de Deus. Que por sinal, se você não consegue discernir a voz da sua consciência, a voz do Espírito Santo e a voz do diabo, tem alguma coisa bem errada, irmão. Can I hear amen? Eu estou esquecendo de sorrir no final, lembrei. Se você não consegue discernir a voz do diabo é a voz de Deus, a voz das suas emoções é a voz do Espírito Santo, tem algo muito errado com você, irmão. Não sei se é Deus que está falando. Não sei se é o diabo. Espiritualmente emocionados. Hoje a gente está vivendo um evangelho emotivo. Que se eu faço uma mensagem legal para tocar a sua alma, você levanta a mão para aceitar Jesus. Nunca foi sobre isso. Hoje existem pessoas enchendo estádios, pregando qualquer outra coisa, que seja almática, que mexa com a sua alma, que coloque uma luz legal, frequências que te levam a uma emoção. Nossa, que lindo. Um minutinho. E se a gente pregasse assim todo culto? E se a gente falasse de Deus desse jeito todo culto? Ou você acha que enquanto Paulo pregava, tinha alguém lá atrás? O único lugar que tinha adoração 24 horas e o povo tinha acesso a isso era no templo que Davi construiu, irmão. O resto, adoravam. Glória a Deus, aleluia. Agora acabou a adoração. Agora a gente vai continuar adorando, prestando atenção naquilo que Deus quer falar. Tem muita coisa te emocionando demais para ver se você é convencido. Tem muita coisa te emocionando demais. Hoje eu falo com você, espiritualmente emocionados. Não, mas a gente precisa ter a nossa, pastor, eu não estou falando que é errado isso, porque psicologicamente existem vários estudos, eu não estou para falar sobre ciência, eu estou falando sobre realidades que a gente precisa entender. Você é um espírito, você tem uma alma e habita em um corpo. Todas essas outras realidades, a partir do momento que você nasce de novo, precisam ser submetidas ao Espírito Santo de Deus. Agora você está tão preocupado em fazer curso, programações, sei lá, mindset, sei lá o que você faz de inteligência emocional, mas você não dobra os seus joelhos para falar assim, Senhor, me dê fruto do Espírito. Me dê domínio próprio das minhas emoções, da minha raiva, da minha ira, da minha inveja. É horrível, não é isso? Porque precisa ficar em silêncio para ouvir. É péssimo. Espiritualmente emocionados. Aí, talvez eu pergunto, pode tocar a volta, porque a galera está bem intenso. Isso, obrigado. Agora está espiritual. Espiritualmente emocionados. Moisés, homem de Deus, que falava com Deus face a face. Deus fala com a rocha. Ele já estava aqui com o povo. Tum, na rocha. Estou com raiva. O que você fez, Moisés? Pedro, não vão levar Jesus, não.
Não vão levar Jesus, não vão levar. Passou a espada. O que você fez, Pedro? Jonas em Nínive. Vai lá falar com o povo. Eu não quero falar com o povo, eles precisam morrer. Povo pagão. Quem é você para julgar? Quer dizer que uma cidade inteira que foi perdoada não seria por causa das emoções de Jonas. Espiritualmente emocionados. Se eu sinto é de Deus. Se eu não sinto, não é. Se eu me arrepio é de Deus. Se existe algo que a gente é uma igreja carismática, pentecostal, a gente acredita em movimentos do Espírito Santo, que ele se manifesta também nas emoções e no corpo, mas não é isso que nos move a fazer as realidades do céu. Não é isso que pode fazer você tomar decisões de sim ou não. E aí, Espírito Santo, estou sentindo. Eu não estou sentindo, Deus. Espiritualmente emocionados. Será que nós estamos vivendo esse evangelho onde as pessoas têm uma experiência incrível? Tem tudo, só não tem a presença de Deus. A experiência é incrível. Nossa, eu cheguei, a experiência era tão linda no welcome, a galera sorrindo para mim. Welcome. O pessoal entrou ali, recebeu, o louvor tocou. Nossa, como essa música me tocou. Glória a Deus, irmão. Isso é lindo, é maravilhoso também. Mas se nós estamos vivendo espiritualmente emocionados, certamente, quando as nossas emoções não estiverem bem, nós não vamos conseguir viver pelo Espírito. Sabe o que acontece com o medo? O medo te impede de enxergar aquilo que Deus de fato já falou, daquilo que Deus está fazendo. Não existe um exemplo mais forte para mim em relação a emoções, a estar ali abalado pelas emoções do que o próprio Pedro. Só que existe algo muito interessante. E aqui eu vou deixar uma curiosidade bíblica para você. Quando Jesus é questionado acerca do imposto, duas pessoas pagam o imposto. Você lembra quem era? Jesus e Pedro. Tanto que Jesus manda, vai lá pescar, e vai ter 2 moedinhas, entrega lá, porque esse aqui é do nosso imposto. Você lembra disso? Não sei se você lembra, mas existe essa passagem. Depois você vê lá. Isso, eu não vou fazer essa afirmação, mas isso mostra para mim e para você, que os únicos maiores de idade naquela época para ter que pagar imposto eram Jesus e Pedro. O resto provavelmente tinha menos de 20 anos. Ou seja, Jesus chamou jovens e adolescentes para fazer parte de um ministério que mudou a história da humanidade. No momento mais difícil das emoções da vida de alguém. Que um dia está bem, outro dia não está. Ou melhor, no mesmo dia, de manhã acorda mal-humorado, fica de bom humor. Né? Você que tem filho adolescente, você sabe o que eu estou falando, todo mundo já foi, então amém, aleluia por isso. Né? Uma montanha russa de emoções. Mas Jesus constantemente ensinava para eles, não pode ser pelas suas emoções. Se for pelas suas emoções, você não vai conseguir viver. Se for pelas suas emoções, você vai querer coisas que não são para você. Se for pelas suas emoções, você vai temer, mesmo quando eu liberar a palavra sobre você. Pedro começa a andar sobre as águas. Quando ele percebe o que está acontecendo, as suas emoções tomam conta. E ele para de crer na palavra. Será que as suas emoções estão tão tomando conta de você, que tem feito que você espiritualmente fique emocionado a ponto de você não lembrar mais quem liberou a palavra sobre a tua vida? De você não crer mais na palavra que foi liberada? De você não crer nem no ambiente que você está vivendo, que Deus te plantou? Se existe algo que eu e você nós precisamos aprender, é viver espiritualmente não emocionados. Porque quando começarem as perseguições sobre a igreja, o medo vai fazer com que você pare de crer, que você abra mão do evangelho. Quando as suas vontades forem maiores do que o seu casamento, você vai trair sua esposa, você vai trair seus filhos. Se você vive uma vida espiritualmente emocionada, vai chegar uma hora ou outra que as emoções vão cobrar a conta. Mas Paulo está falando, ei, não,
Ei, igreja, vocês não foram chamados para viver pela carne, mas viver pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem tem a mente da carne é carne, mas vocês que são nascidos do Espírito, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o Espírito e para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Acho legal demais, irmão. Vai fazer mesmo curso de inteligência emocional, o que você quiser fazer. Mas não substitua essas realidades pelo Espírito Santo. O problema é que a gente quer substituir tudo que nós podemos substituir para não depender de Deus. Aí eu fiquei vendo alguns líderes falando assim, não, porque a gente tem que estar isso aqui. Ah, cara, teve uma hora que eu não aguentei na reunião. Eu falei assim, deixa eu falar, por favor. Eu falei assim, glória a Deus, eu concordo com tudo que vocês estão falando, que realmente tem gente que acha que, né, você está precisando de um pastor e às vezes você precisa de um psicólogo. E está tudo bem por isso. Glória a Deus pelo psicólogo. Às vezes você está achando que está precisando de um pastor. Não, você não está precisando de um pastor, você está precisando de um psicólogo. Mas a gente precisa entender que as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos precisam estar submetidos à vontade de Deus, porque quando nós transformamos a nossa mente pela verdade da palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O justo foi chamado não para viver segundo os seus próprios desejos, mas para viver pela fé, assim como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando essa palavra entra, acha espaço no nosso coração, e o Espírito Santo, através da palavra e da sua presença, muda a nossa vida, muda a nossa mente, submete as nossas emoções ao Senhor. Em outras palavras, nós estamos dispostos e disponíveis e prontos para viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas se você está espiritualmente emocionado, provavelmente você não vai querer fazer isso. Se existe alguém que tem uma montanha russa, assim, você vê, é até difícil de você entender muitas vezes, lendo o texto, é Salmos, Davi, né? Davi não começa o texto dizendo assim, minha fortaleza é o Senhor, minha fortaleza é o Senhor. Daqui a pouco, meu Deus do céu, os meus inimigos me perseguem, Deus. No mesmo salmo ele faz isso aqui, ó. Mas tem um salmo que fala muito comigo, ele fala assim, por que está abatido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera no Senhor. Se volte para o Senhor. Em outras palavras, eu pego as minhas emoções e eu submeto a Deus. Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Pois eu ainda o louvarei, o Deus da minha salvação, que não desampara os seus, que supra a necessidade dos seus filhos, que guarda os seus, a torre forte de Sião, inabalável. Porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Não permita que as suas emoções tomem conta. Não permita que as suas emoções te afastem do lugar de comunhão com o Senhor, no lugar da presença. Primeiro ponto, hoje eu falo com vocês espiritualmente emocionados. Você é espírito. Segundo, suas emoções não são seu espírito. E terceiro, quando submetemos essa realidade emocional ao Espírito Santo, quando vivemos pelo Espírito, somos capazes de experimentar a vontade de Deus. Você é espírito, seu espírito não são as suas emoções, e o Espírito vive a vontade de Deus, tem a capacidade plena de viver a vontade de Deus. Se dependêssemos talvez das nossas emoções, você não estaria aqui ouvindo essa palavra. Talvez você até já tinha se levantado e ido embora. Talvez se os discípulos precisassem de uma motivação emocional para viver, hoje a igreja não existiria. Hoje a gente tem parado por coisas tão pequenas.
A gente estava aqui na quinta-feira, na quarta-feira tinha acontecido um atentado com você sabe quem que eu estou falando? Um jovem de 31 anos foi morto aqui na América por pregar a palavra, por não se amedrontar em frente a filosofias, a pensamentos. Quinta-feira o pastor Mike Signorelli estava aqui. Ele disse que ele estava no avião, ele estava lá na Grécia, e quando ele estava fazendo conexão em Londres, bateu um medo. Falei assim, meu Deus. E agora? Será que o Senhor vai nos abandonar? É engraçado porque eu tive esse mesmo sentimento em casa, eu falei para a Sam, falei assim, cara, eu não estou legal hoje. Eu não sei. Mas a gente veio quinta-feira e entregou tudo. Sabe por quê, irmão? Porque não é sobre nós vivemos uma vida segundo a carne, com os desejos da carne, mas vivemos uma vida segundo o Espírito. E independente dos nossos medos, aflições, pensamentos, vontades, temores, nós dizemos, Senhor, nós submetemos tudo isso ao Senhor. Nós cremos o Deus da nossa salvação, que guarda a nossa casa, que guarda a nossa família. E debaixo dessa palavra nós vamos continuar pregando a palavra. Não vamos mudar os princípios da palavra. Não vamos diluir o sangue de Cristo para ficar mais fácil de bebermos. Não, nós permaneceremos firmes segundo a Tua palavra, com as nossas emoções submetidas ao Senhor, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia e medo, mas de ousadia e autoridade para pregar a Tua palavra às nações da terra. Você não pode, irmão, estar espiritualmente emocionado, porque se você confia nas suas emoções, certamente um dia elas vão te abandonar. Deixa eu terminar o texto para a gente poder acabar. Vou só ler o texto. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você está lendo esse texto comigo aqui, irmão? Não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo para mim e para você. Se você vive segundo a carne, provavelmente você não vai agradar o coração de Deus. Entretanto, diga entretanto. Aleluia, que agora essa mensagem é para nós. Vocês não estão sob o domínio da carne, posso ouvir um amém? Mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a vocês. Dará vida a vocês. Dará vida a vocês. Eu declaro vida sobre as suas emoções. Eu declaro vida sobre o seu espírito. Eu declaro que todo espírito abatido, emocionalmente abalado, toda preocupação, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, pensamento suicida, cai agora por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Sopra a vida nessa manhã, Espírito Santo. 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 Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. A palavra fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É a palavra que ele diz que ele soprou o seu espírito de vida. Ele, ruar, é a palavra usada no hebraico. É fôlego de vida. Vida de Deus. E o homem se tornou ser vivente. Obrigado, Jesus. Mas se o Espírito de Cristo habita em vocês, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela,
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo de vocês, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmão, em outras palavras, em nome de Jesus, eu termino a minha mensagem dizendo isso. Você foi chamado para viver pelo Espírito. Você foi chamado para viver como herdeiro e co-herdeiro. Herdeiro e co-herdeiro. O Senhor tem uma vida para você que não é baseada nas suas emoções, mas no próprio Espírito dele, que traz vida para mim e para você. Meu convite para você hoje é: pare de viver uma vida espiritual emocionada. É racional. Não, eu decido, eu vou viver o que Deus tem para mim. Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus, com seus olhos fechados nessa manhã. Seus olhos fechados nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo. Será que você pode agradecer ao Senhor? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor hoje muda a nossa história. Hoje o Senhor muda realidades. O Senhor muda a nossa maneira de viver. O Senhor nos conduz para o lugar onde nós fomos criados para estar, no centro da sua vontade, não para vivermos segundo os nossos desejos, pensamentos, emoções, sentimentos físicos, não, mas segundo o teu Espírito Santo. Por isso nós te agradecemos nessa manhã, Deus. Nós te agradecemos nessa manhã. Eu te agradeço por cada vida, por cada família, por cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança, idoso, cada pessoa aqui, cada filho teu aqui nessa manhã, Jesus. Nós te agradecemos porque cremos que o Senhor tem nos chamado a viver uma vida pelo Espírito. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, talvez eu quero fazer 2 orações. A primeira delas é para você que está aqui nesse lugar hoje e você chegou abalado. Fala assim: pastor, hoje eu estava triste, hoje eu estava com pensamentos que não vêm do Senhor. Talvez você se encaixe nessa palavra que eu estava falando para você. Até hoje você estava vivendo uma vida espiritual baseada nas suas emoções. Você estava espiritualmente emocionado e por causa das suas emoções você não conseguia se submeter à vontade de Deus. Com seus olhos fechados, suas mãos levantadas ou sua mão sobre o seu coração, eu quero orar por você que chegou nessa manhã abatido, triste, que chegou dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu quero declarar sobre você que a partir de hoje você vai parar de viver pelas suas emoções e você vai começar a viver pelo Espírito Santo de Deus. Para você que está com pensamentos de morte, suicídio, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, você que toma remédios para dormir, não consigo dormir, pastor, é uma ansiedade, é uma preocupação com o amanhã. Irmão, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega as tuas emoções ao Senhor, as tuas preocupações ao Senhor. Comece a declarar isso com a sua própria boca. Eu vou orar com você, não por você, com você. Comece a declarar: Senhor, eu entrego as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu coração, Pai, os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas aflições. Oh Espírito Santo, nós declaramos nessa manhã mentes renovadas, mentes renovadas, mentes renovadas, mentes renovadas, mentes renovadas. Espírito Santo, nós declaramos emoções. A alma se submeta ao Espírito Santo de Deus nessa manhã. Ah, Jesus, nós oramos por cada uma das pessoas que entraram por essas portas com ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Liberta nessa manhã. Nós declaramos, Jesus, libertação, libertação, libertação. Seja livre agora em nome de Jesus. Se você sofre com isso, queria que você colocasse as suas mãos sobre a sua cabeça. Nós vamos orar por você. Nós damos uma ordem agora a toda a opressão maligna, a todo medo, a toda ansiedade, a toda depressão. Bata agora em retirada em nome de Jesus. Mente submetida ao Senhor, a paz que excede todo entendimento, o Espírito Santo tomando conta, colocando em vez de tristeza, alegria, em vez de medo,
convicção, em vez de temor, ousadia, porque foi para isso que o Senhor te chamou, para viver em ousadia, em graça, favor, misericórdia. Nós damos uma ordem agora: todo espírito imundo de opressão nos pensamentos, na mente, nas emoções, batam agora em retirada. Esse corpo não te pertence. Você é filho, você é filha. Espírito Santo, toma conta dessa mente agora em nome de Jesus. Se você fala em outras línguas, deixa o Espírito Santo orar por você agora. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Se você tem vivido um medo, irmão, eu sinto de falar isso, é uma incerteza, é um medo do amanhã. Talvez é um medo com as suas finanças, é um medo do seu trabalho, é um medo da realidade econômica e financeira. Eu não sei quais são os seus medos. Coloque os seus medos hoje, nessa manhã, aos pés do Senhor. Jesus, o meu medo de perder os meus parentes, o meu medo de não conseguir ser bem sucedido, o meu medo de falhar nas minhas finanças. Coloque os seus medos aos pés do Senhor nesse momento. Submeta as suas emoções ao Senhor. Diga: Senhor, os meus medos estão nos teus pés, as minhas preocupações estão nos teus pés, as minhas inseguranças. Talvez você vive uma vida procurando a aprovação dos outros, porque você ainda não sabe quem você é em Deus. Ei, irmão, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Que toda vergonha caia por terra, que toda vergonha que te impede de fluir nos ministérios que o Senhor te deu, no chamado que o Senhor te deu, de servir na casa do Senhor, de abrir a sua boca para declarar a palavra de Deus, caindo agora toda vergonha, toda timidez agora em nome de Jesus. Eu declaro um espírito de ousadia sobre você, um espírito de ousadia, de autoridade. Você vai abrir a sua boca, você vai ministrar a palavra, você vai orar pela sua casa, você vai orar pelos seus filhos, você vai ser um instrumento do Senhor aonde Ele te plantar. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Nós submetemos as nossas emoções ao Senhor nessa manhã. Ainda com seus olhos fechados, eu quero fazer a oração mais importante dessa manhã, a oração de entrega. Talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus. Talvez você nunca disse: Senhor, a minha vida te pertence. Até hoje eu vivi pelas minhas emoções, pelas minhas convicções, pelas minhas certezas. Mas eu entendi que o Senhor me chamou para viver uma vida segundo o Teu Espírito Santo. E assim como nós lemos nessa palavra, se o Espírito de Cristo habita em vocês, certamente Ele testificará acerca de tudo aquilo que o Senhor já tem falado. Irmão, talvez você precise fazer um convite: Espírito Santo, venha habitar em mim nessa manhã. Venha fazer morada, que eu não seja mais um lugar de visitação, aonde de vez em quando o Senhor me visita. Não, mas aonde a Tua presença é real, aonde eu te sinto todos os dias. Ao invés de me submeter àquilo que eu penso, os meus pensamentos, eu vou me submeter ao Teu Espírito Santo. Talvez você nunca fez essa oração, ou você fez e por algum momento da sua vida, por alguma estação você se afastou, e nessa manhã o Pai te chama de volta para casa, com os seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Você que está pela internet, faça isso também. Eu vou orar com você, eu vou declarar essa verdade da palavra de Deus sobre você. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, eu queria que toda a igreja repetisse comigo, dizendo: Senhor Jesus, diga: eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga: eu entrego as minhas emoções ao Senhor. Diga: eu entrego tudo que eu sou e tenho ao Senhor. Diga: Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Diga: Jesus, me arrependo dos meus pecados e te peço, escreve meu nome no livro da vida. Diga: Jesus, eu quero viver todos os meus dias com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.